Linguagem de que se deve usar com os espíritos. Título: O grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos indica naturalmente em que tom convém se lhes fale. É evidente que quanto mais elevados eles sejam, tanto mais direto tenham o nosso respeito, as nossas atenções e a nossa submissão. Não lhes devemos demonstrar menos deferência do que lhes demonstraríamos, embora por outros motivos se estivessem vivos. Na Terra, levaríamos em consideração a categoria e a posição social deles. No mundo dos espíritos, nosso respeito tem que ser motivado pela superioridade moral de que desfrutam. A própria elevação que possuem os colocam acima das puerilidades das nossas fórmulas bajulatórias. Não é com palavras que se lhes pode captar a benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo estarmos a dar-lhes os títulos que os nossos usos consagram, para a distinção das categorias a que, porventura, lhes lisonjeariam a vaidade quando vivos. Se são realmente superiores, não somente nenhuma importância dão a esses títulos, como até lhes desagrada que os empreguemos. Um bom pensamento lhes é mais agradável do que os mais elogiosos epítetos. Se assim não fosse, eles não estariam acima da humanidade. O espírito de venerável eclesiástico, que foi na terra um príncipe na igreja, homem de bem, praticamente da lei de Jesus, respondeu certa vez a alguém que o evocara, dando-lhe o título de Monsenhor. Deverás ao menos dizer ex-monsenhor, porquanto aqui um só Senhor há, Deus. Fica sabendo, muitos vejo que na terra se ajoelham na minha presença, diante dos quais hoje me inclino. Quanto aos espíritos inferiores, o caráter que revelam nos traça a linguagem de que devemos usar para com eles. Há os que, embora inofensivos e até delicados, são levianos, ignorantes, estouvados. Dá-lhes tratamento igual ao que dispensamos aos espíritos sérios, como fazem certas pessoas, o mesmo fora que nos inclinarmos diante de um colegial ou diante de um asno que trouxesse barrete de doutor. O tom de familiaridade não seria descabido entre eles, e por isso não se formalizam. Ao contrário, acolhem-no de muito boa vontade. Entre os espíritos inferiores, muitos há que são infelizes, quaisquer que sejam as faltas que estejam expiando. Seus sofrimentos constituem títulos tanto maiores à nossa consideração, quanto é certo que ninguém pode lisonjear-se de lhe não caberem estas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A benignidade que lhe testemunhemos representa para eles um alívio. Em falta de simpatia, precisam encontrar em nós a indulgência que desejaríamos tivessem conosco. Os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pela baixeza dos sentimentos, pela perfídia dos conselhos, são indubitavelmente menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam seu arrependimento. Mas, pelo menos, devemos-lhes a piedade que nos inspiram os maiores criminosos e o meio de os reconduzirmos ao silêncio consiste em nos mostrarmos superiores a eles, que não confiam senão nas pessoas de que julgam, nada terem de temer, porquanto os espíritos perversos sentem que os homens de bem, como os espíritos elevados, são seus superiores. Em resumo, tão irreverente seria tratarmos de igual para igual os espíritos superiores, quanto ridículo seria dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Temos veneração para os que a merecem, reconhecimento para os que nos protegem e nos assistem, e para todos os demais, a benignidade de que talvez um dia venhamos a necessitar. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento nos deve guiar em nossas relações com os que o habitam. Os antigos, na sua ignorância,
levantaram-lhes altares. Para nós, eles são apenas criaturas mais ou menos perfeitas, e altares só a Deus se levantam. Título: Utilidade das evocações particulares. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados, ou dos que animaram grandes personagens na antiguidade, são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger muito mais extenso campo de ideias, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade, e por conseguinte iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas. Não se segue daí sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada. Delas, muita instrução colhe o observador. Para se conhecer o costume de um povo, mister se faz estudá-lo em todos os graus da escala. Mal o conhece quem não o tenha visto senão por uma face. A história de um povo não é a história de um povo não é a dos seus reis, nem a das suas subidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo na sua vida íntima, nos hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. A própria elevação em que se acham os coloca de tal modo acima de nós que nos aterra a distância a que deles estamos. Espíritos mais burgueses, que se nos relevem essa expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da nova existência em que se encontram. Neles, a ligação entre a vida corpórea e a vida espírita é mais íntima. Compreendemos-la melhor porque ela nos toca mais de perto. Aprendemos pelo que eles nos dizem, em que se tornam o que pensam e o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, assim os de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os ditosos, os desgraçados do século, uma palavra, os que viveram entre nós, os que vimos e conhecemos, os de quem sabemos a vida real, as virtudes e os erros. Bem lhes compreendemos as alegrias e os sofrimentos. A umas e outros nos associamos, e destes, a daquelas, tiramos o ensinamento moral, tanto mais proveitoso quanto mais estreita forem as nossas relações com eles. Mas facilmente nos pomos no lugar daquele que foi nosso igual, do que no de outro que apenas divisamos através de uma glória celestial. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ministram. Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton achou a lei das forças do universo no mais simples dos fenômenos. A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos avaliar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. Todos, pois, nos podemos tornar úteis, ao mesmo tempo que nos instruímos. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos, e dá prova de orgulho aquele que deixa-se estender a mão em socorro dos desgraçados, de que lhe serve obter belas comunicações de espíritos de escola, se isso não o faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos deste mundo e do outro. Que seria dos pobres doentes e os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas? Título: Questões sobre as evocações. Primeira, pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Toda a gente pode evocar os espíritos. E se aqueles que evocares não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de ti e de te escutar. Segunda, o espírito evocado atende sempre ao chamado que se lhe dirige?
Isso depende das condições em que se encontre, porquanto há circunstâncias em que não o pode fazer. Terceira, quais as causas que podem impedir, atentam o espírito ao nosso chamado? Em primeiro lugar, a sua própria vontade. Depois, o seu estado corporal. Se acha encarnado, as missões de que esteja encarregado ou ainda a lhe ser para isso negada a permissão. Há espíritos que nunca podem comunicar-se. Os que por natureza ainda pertencem a mundos inferiores à Terra. Tampouco o podem os que se acham nas esferas de punição, a menos que especial permissão lhe seja dada com um fim de utilidade geral. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que tenha alcançado o grau de adiantamento do mundo onde o chamam, pois, do contrário, estranho que ele é às ideias deste mundo, nenhum ponto de comparação terá para se exprimir. O mesmo não se dá com os que estão em missão ou em expiação dos mundos inferiores. Esses têm a ideia necessária para responder ao chamado. Quarta, por que motivo pode a um espírito ser negada a permissão para se comunicar? Pode ser uma prova ou uma punição para ele ou para aquele que o chama. Quinta, como pode os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vos vão procurar. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que te posso afirmar é que os espíritos evocados, por muito afastado que esteja, recebem, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica, que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento como na Terra ouvia a voz. Será o fluido universal o veículo do pensamento como o ar é do som? Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. O espírito no além é como um viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamaram. Sexta, sabemos que a distância nada são para os espíritos. Contudo, causa espanto ver que respondem tão prontamente ao chamado como se estivessem muito perto. É que com efeito às vezes estão. Se a evocação é premeditada, o espírito se acha de antemão prevenido e frequentemente se encontra no lugar onde vão evocar, antes que o chamem. Sétima, dar-se-á que o pensamento do evocador seja mais ou menos facilmente percebido conforme as circunstâncias? Sem dúvida alguma. O espírito é mais vivamente atingido quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade. É como uma voz amiga que ele reconhece. A não se dar isso, acontece com frequência que a evocação nenhum efeito produz. O pensamento que se desprende da evocação toca o espírito. Se é mal dirigido, perde-se no vácuo. Dá-se com o espírito que se chama com harmonia. Se aquele que os chama lhes é indiferente ou antipático, pode ouvi-lo, porém, muitas vezes não os atendem. O espírito evocado vem espontaneamente ou constrangido? Obedece à vontade de Deus, isto é, à lei geral que rege o universo. Todavia, a palavra constrangido não se ajusta ao caso, porquanto o espírito julga da utilidade de vir ou deixar de vir. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que chamado com um fim útil. Não se nega a responder, senão a pessoas pouco sérias e que tratam destas coisas por divertimento. Nona, pode o espírito evocado negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido? Perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio se assim não fosse? Pensa que todos os seres do universo estão à vossa ordem? Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam o nome?
Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, visto que um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. 10ª. Haverá para o evocador meio de constranger um espírito a vir ao seu mau grado? Nenhum, desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Digo em moralidade e não em inteligência, porque então nenhuma autoridade tem o evocador sobre ele. Se lhe é inferior, o evocador pode consegui-lo desde que seja para o bem do espírito, porque nesse caso outros espíritos o secundarão. 11ª. Haverá inconveniente em se evocarem espíritos inferiores e será a temer que, chamando-os, o evocador lhe fique sob o domínio? Eles não dominam, senão que se deixam dominar. Aquele que é assistido por bons espíritos nada tem que temer. Impõe-se aos espíritos inferiores e não estes a ele. Isolados os médiuns, sobretudo os que começam, devem abster-se de tais evocações. 12ª. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? A mais essencial de todas as disposições é o reconhecimento quando se deixa entrar em comunicação com espíritos sérios. Com fé e com desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores, elevando sua alma por algum instante de reconhecimento. Quando da evocação, o evocador se identifica com os bons espíritos e os dispõe a virem. 13ª. Para as evocações é preciso fé? A fé em Deus, sim. Para o mais, a fé virá, se desejardes o bem e tiverdes o propósito de instruí-vos. 14ª. Reunidos em comunhão de pensamentos e de intenções, dispõem os homens de mais poder para evocar os espíritos? Quando todos estão reunidos pela caridade e para o bem, grandes coisas alcançam. Nada mais prejudicial ao resultado das evocações do que a divergência de ideias. 15ª. Será conveniente a precaução de se formar cadeia, dando-se todas as mãos alguns minutos antes de começar a reunião? A cadeia é o meio material que não estabelece entre vós a união, se esta não existir no pensamento. Mais conveniente do que isso é unirem-se todos por um pensamento comum, chamando cada um ao seu lado os bons espíritos. Não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo o sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito o de mútua cordialidade. 16ª. São preferíveis as evocações em dias e horas determinados? Sim, e se for possível no mesmo lugar. Os espíritos aí acorrem com mais satisfação. O desejo constante que tendes é de auxiliar os espíritos a se porem em comunicação convosco. Eles têm ocupações que não podem deixar de improviso para a satisfação vossa pessoal. Digo, no mesmo lugar, mas não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, porquanto os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que um lugar consagrado às reuniões é preferível porque o recolhimento se faz mais perfeito. 17ª. Certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendem alguns? Essa pergunta está escusada, porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que seja, jamais existiu senão na imaginação das pessoas crédulas. 18ª. O que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e à hora indevida? Esses espíritos se divertem à custa dos que lhes dão ouvido. É sempre inútil e não raro perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado. Perigoso não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que isso pode ter sobre cérebros fracos. 19. Haverá dias e horas mais propícias para as evocações? Para os espíritos isto é completamente indiferente, como tudo que é material, e fora superstição acreditar-se
na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que se ache mais calmo de corpo e de espírito.